Graças a Deus, né? Mas graças a Deus. Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Christ. Eu gosto de Bíblia assim, toda marcada. Se puder ler com português Você lembra pra que nós, ele é minha Thompson? por favor. Minha Thompson. Essa daí eu não marco. Eu marco só alguns versículos só. 28, Mas essa daí eu 19. não marco. Só marco a outra só. Eu não tenho mania de marcar, cara. Essa daí eu gosto de usar só pra eu só pregar. faço notas. Porque senão daí eu me perco na hora de pregar. Porque você fica faz naquele... sentido. Mas você tem mais de uma Você Bíblia. foca, né? Você acaba lendo você a tem versão três. antiga. Não, mas Marcelo, Oi? você tem mais de uma Bíblia, Eu não tem? tenho 4. Então, mas eu sempre vai usar uma pra você marcar. Eu tenho uma que eu só tenho. Só pra isso. Só pra marcar. Eu não Sim, pego mais cortou, pra ela, mas sim. pra marcar. Cortou? No Facebook ainda não veio. Eu uso muito notas do telefone, do celular. Você me ensinou aquela que eu aprendi com Nossa, você. muito Aquelas bom. notas eu aprendi. eu vou esses daí melhor, né? Esse daí é pelo microfone? É, aqui. Ah, é, no vídeo. Pode tá iniciar. bem. Pode ir. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus. Já estamos aqui com o tema Importância de fazer discípulos, né? Hoje é o tema do podcast, né? É um assunto, na verdade, que pouca gente fala sobre fazer discípulos depois que aceita Jesus, né? Por exemplo, uma pessoa aceitou Jesus no nosso culto, o que devemos fazer com essas pessoas? Né? Será que Deus se encarrega de transformar a vida delas ou elas precisam da nossa ajuda, né? O tema de hoje é a importância de fazer discípulos, Mateus, o capítulo, né? O livro de Mateus, capítulo 28, 19 e 20. E eu vou ler, tá bom? Para vocês. Tá bom? Pode ler, que fica aí à vai. vontade. Pode? Que aí vai. Deixa eu Mateus 28. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 19, 20. Ensinem estes novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus ele já deu uma ordem. Jesus ele já deu uma ordem, né, pra gente, né, que aceitar Jesus não é só pra gente, né? É a gente fazer discípulos também. Eu já gostaria de cumprimentar o diácono Bruno, né, o diácono Wellington também. Deus abençoe por estar aqui. O diácono Marcelo, que também está sempre naquele fogo, naquela unção. Deus abençoe vocês. Amém. Eu queria agradecer primeiramente a Deus pelo convite. Queria agradecer meus irmãos de mesa. Queria agradecer ao diácono Guilherme, ao diácono Marcelo, ao diácono Samuel que está cuidando ali nos bastidores. Que Deus venha os abençoar e que vocês continuem sendo esse canal de bênção na nossa vida, dando a oportunidade da gente falar um pouquinho mais sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que nos acompanham. Gostaria também de cumprimentar os irmãos da mesa aqui que estão aqui conosco. Diácono Guilherme, Diácono Marcelo, Diácono Bruno, Diácono Samuel, que está fazendo a parte ali, cuidando ali nos Bastante bastidores. diácono, Toda a formação de Um diáconos, bate-papo né? de diáconos hoje. Entre diáconos, né? Tem um entre elas e entre diáconos. Entre diáconos. Os que foram todos discipulados também um dia até chegar neste cargo que nós estamos, amém? Deus abençoe a todos. Vocês, já vou, né, jogar para vocês, vocês foram discipulados? Tipo, aceitaram Jesus? Alguém chegou até vocês, falaram, ó, é assim que vocês têm que andar a partir de hoje? Na verdade, não. Na verdade, isso foi até mesmo um erro, né? Que a gente olha assim, que a gente pode se dizer que é um problema, entendeu? Até mesmo assim, dentro de várias igrejas, né? Não é só nossa, é de todo o campo de igrejas, né? É porque às vezes as pessoas têm um certo receio, um medo de chegar, entendeu? Até mesmo em pessoas novas convertidas, até mesmo por ter questões de matar a pessoa na fé logo no começo, ou expressar palavras erradas. Eu prefiro entender assim, né? Mas de começo não. De começo a gente foi caminhando ali com as nossas próprias pernas ali, e depois foram surtindo pessoas depois de um certo tempo. Aí que foram nos aconselhando, nos discipulando, entendeu? Trazendo palavras ao qual a gente foi aprendendo. E você, Bruno?
Na verdade, eu comungo da mesma opinião do Hélio. No nosso começo, a gente não teve alguém que nos deu aquele pontapé inicial, né? A gente aceitou a Jesus, a gente veio até entrar em comunhão com a igreja, optamos estar aqui no Ministério Visão Missionária, né? Deus nos trouxe e nos capacitou aqui para hoje a gente ter um cargo de diaconia, que também não é fácil, mas o discipulado, a gente vai aprendendo ele com o tempo. A gente vai se discipulando assim quando a gente tem a sede de conhecer a palavra. Eu creio que o discipulado não é só o pastor quem tem que fazer, não é só as pessoas que estão ao nosso redor que tem que fazer. A gente mesmo tem que procurar se discipular. Porque o Evangelho, ele nos modifica. O Evangelho, ele tem que trazer uma transformação dentro de você. E eu creio que o discipulado nada mais é do que a mudança do teu caráter. É você entender que para você aprender a querer discipular outra pessoa, primeiramente começa com você. Não adianta de nada eu querer ensinar outra pessoa se até hoje eu não aprendi o que é o verdadeiro Evangelho, né? E a Bíblia que é a nossa maior discipuladora. A Bíblia vai nos ensinar a sermos corretos e retos e fazer o que Jesus deixou, que é o nosso tema, que é Mateus 28, 19 e 20, né? Que é o ID do Senhor. Eu creio que o discipulado a gente vai aprendendo conforme a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada na fé. Mas você sentiu aquela, tipo, quando iniciou, eu também senti, Marcelo deve ter passado coisas semelhantes, né? Quando a gente iniciou no Evangelho, e agora? O que eu tenho que fazer? Tenho que jogar todas as minhas coisas do mundo? Será que eu preciso fazer todas essas mudanças de uma vez só? Isso é Evangelho, Marcelo? Paz do Senhor, boa noite a todos. Você que está nos ouvindo, né? Mais um programa que creio que será abençoado, né? Queria agradecer já a presença dos nossos irmãos aqui, é uma alegria sempre estar com eles aqui. Falando do Evangelho, né? São aí uma família, né? São dois irmãos que a gente cresceu junto ali na fé, porque eu acho que vocês têm mais ou menos o mesmo tempo de casa que eu aqui aqui na igreja, né? E a gente vai aprendendo junto ali, então... qual era a pergunta mesmo? Se você sentiu a mesma dificuldade, tipo, de quando aceitou Jesus, tá. O que eu deveria fazer? A gente fala ali, né, de fazer discípulos, né? Até o texto ele é bem bom, né, quanto a isso, né? Na parte B do versículo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até com a consumação do século. Então, ensinando-nos tudo aquilo que eu tenho ensinado. Então, antes da gente fazer discípulo, a gente tem que aprender o que Deus ensinou, né? Então, Paulo fala, né? Tipo, quando pensa, como é que a gente pode ser parecido com Jesus? Aí ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, ele seria ali uma referência mais perto de Jesus, porque, vamos ser sinceros, tem que se garantir, né? Para falar, sede meus imitadores, né? Como eu sou de Cristo. Como eu sou de Cristo. Então, eu acho que nós, na função de, vou fazer um discípulo, será que eu já sou um bom discípulo, né? Então, né, agora respondendo a pergunta, se eu tive dificuldade, eu tive muita dificuldade para entender como as coisas da Bíblia lá, né, que a gente vê Paulo nas viagens, Pedro, né, no barco, tal, com a roupa da época, com a vestimenta da época, do jeito que era a época, para os nossos dias de hoje, né? Eu não conseguia entender como é que transicionou, tipo, da ceia que eles tinham lá para o nosso cálicezinho, nosso pãozinho. Então, tipo, eu tive essa dificuldade de entender, na verdade, cultura, né? Tive dificuldade de entender cultura. Por que na nossa igreja, por exemplo, não pode o uso da barba? Não tinha esse entendimento, né? Depois que eu fui entender coisas da cultura, de fato, né? Que a gente, na igreja, se adapta a uma cultura. Se adapta a uma cultura, porque na verdade a Bíblia é chamado de usos e costumes. Isso, e a Bíblia naquela época também ela foi escrita, foi trazida no contexto da época, né? Sim. Então, tipo, não tem como hoje a gente não toma, eu pelo menos nunca vi ninguém aqui da nossa cidade tomando água em jarro de barro, né? Ou em copo de barro, né? Sim. Então, naquela época eles usavam isso. Então é difícil mesmo fazer essa transliteração, né, com a nossa realidade hoje. Mas o discípulo que Jesus estava falando ali, ele estava falando justamente da salvação, né? Porque ele está falando aqui sobre ir de fazer discípulos, né? Porque estarei
com vocês até o fim dos tempos. Quer dizer que é o tempo da salvação, né? Então, qual o fim dos tempos? É o meu fim dos tempos? É o meu fim? É o fim da minha vida? Ou é o fim dos tempos para sempre, né? Que a gente aguarda, né? Quando a gente vê a caminhada de Cristo e Jesus ele fica ali por 3 anos e meio ensinando, né, os discípulos como que eles teriam que seguir depois que ele fosse ao Pai, a gente tem uma receita base que é a Bíblia. Eu sempre me baseio assim, eu venho para a igreja e a gente tem algumas pessoas que a gente usa como um exemplo, né? Tem pessoas que ela tem uma boa oratória e ela vai querer te ensinar a ter uma boa oratória. Tem pessoas que vão ter uma boa dicção, uma boa fala, um bom conhecimento bíblico, e você vai se espelhar naquela pessoa porque você também vai querer adquirir aquele conhecimento bíblico. É a coisa que o pastor Denário fala, né? Então, Também. assim, é isso que eu como quando eu aceitei a Jesus, eu já falei aqui outras vezes, para mim foi mais fácil eu me desfazer das minhas vestimentas. Porque o short, eu também me perguntei, chega uma parte da vida que eu me perguntei, mas por que eu não posso usar o short? É usos e costumes. A gente aceitou a doutrina, então a gente tem que obedecê-la. No âmbito onde a gente trabalha, igual onde eu trabalho, as pessoas já perguntaram, você é da visão missionária? Eu falei, sim, mas e por que não pode? Porque lá não é permitido. Eu falei assim, não é que lá não é permitido. Paulo diz que tudo é me lícito, mas nem tudo me convém. Então, se a minha denominação que eu aceitei a fazer parte não quer que eu use os shorts, é por uma boa causa. Talvez o meu líder espiritual mundial, ele sabe por que não é viável isso, não é bom pra gente. Então, a gente vai aprendendo, a gente vai sendo discipulado assim meio que aos poucos, quando a gente começa a entender a doutrina, a gente começa a entender como é que funciona. Para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil. Eu sabe? quando iniciei nesse mundo da Igreja Visão Missionária, eu não entendia por um motivo. Porque as mulheres, elas mostram as canelas, né? Uhum. E a gente não podia. Daí eu tinha muita dificuldade. Tipo assim, mas por que o homem ele tem que cobrir até o tornozelo, né? E a mulher pode ter a canela à mostra, por exemplo. Então, para mim, era uma dificuldade. E, na verdade, tipo, não quer dizer que é bíblico, né? Quer dizer que nós temos que prezar, porque, por exemplo, o homem na nossa sociedade, hoje não mais, mas na época que a igreja, ela foi feita, o RI, né, que é o regimento interno, o short ele era visto como desleixo, né? Como que você vai subir em cima do altar de short? Então, nós, homens, não sabemos separar as coisas, né? Normalmente, se a gente usa short em casa, a gente vai usar o short na igreja uma hora e vai subir no altar outra hora. Então, o uso e costume é isso. É para que tenha uma ordem e decência no altar. Daí, como nós, né, seres humanos, homens, não conseguimos ter essa separação, não, no altar eu não vou subir de short, então não pode. Então, proibiram, né? Mas eu acho que a gente até tá fugindo um pouco do tema, né? Eu acho que eu puxei até esse tema, que a gente tá indo para os usos e costumes, né? Mas aqui a gente está falando sobre fazer discípulo, né? Daí quando se fala em fazer discípulo, você junta ali a parte evangelística com a parte pastoral, vamos dizer assim, né? Então é como se eu saísse hoje na rua, fosse fazer um evangelismo, pessoas aceitassem Jesus e eu começasse a conduzir elas ao caminho, né? Então, como é que a gente gera, agora perguntando pro Wellington, como é que a gente gera essa necessidade no nosso coração de fazer discípulo? Então, tipo, eu vou na igreja, eu oro, eu busco, eu prego, eu louvo, tô dando exemplo, né? Pessoa, tipo, eu. Quando sai de mim pra eu, tipo, eu tô aqui, mas eu queria que meu irmão tivesse, que meu primo tivesse, que meu vizinho tivesse também. Que ele sentisse essa alegria que eu sinto. Isso também a gente tem que ter, igual a gente diz, né? A gente tem que ter o amor dentro do nosso coração. Porque se a gente agir pela nossa própria soberba, pela nossa própria maneira, às vezes ignorante de pensar, a gente não vai querer fazer outros discípulos. Porque na nossa própria consciência a gente vai achar assim, que a gente fala sobre aqueles tipos de pessoas ignorantes. Porque tem pessoas que, antes de formar discípulos, ela pensa o quê? Eu não posso ensinar ela dessa tal maneira qual eu faço, para ela não ser melhor do que eu. Porque ela pode pegar meus trejeitos, ela pode pegar minha oratória, ela pode pegar minha maneira de fala.
Então eu posso criar uma pessoa cujo qual o punho ela seja melhor do que eu. Uhum. Então, para ela não ter um cargo substituto em cima de mim, pessoas elas se privam. E elas ensinam até mesmo o básico, entendeu? A gente pode ver até mesmo isso no evangelho atual. Pessoas, tipo assim, que não querem discipular as próximas, não querem ensinar, entendeu? Palavras mais a fundo, uma oratória, ensinar uma didática, preparar um esboço, entendeu? Fazer isso porque por medo de perder o posto, por medo de perder o lugar. Mas cada um é usado de uma maneira, cada um é usado de um jeito. Mas que eu possa, assim, dizer da minha pessoa, eu acho que para a gente discipular pessoas, a gente ajudar o próximo, a gente tem que começar primeiramente tirar a ignorância dentro do nosso coração. E também ter o amor. Porque se eu não tiver o amor para discipular e o carinho para ensinar outra pessoa, como que eu vou discipular ela bem? Se ela vê que eu sou uma pessoa ignorante, se ela vê que eu sou uma pessoa ineficiente naquilo que eu estou fazendo, ela não vai se disponibilizar, entendeu? Então ela não vai querer servir de coração por ir. E ela não vai querer, tipo assim, ter amor e ter o carinho de servir igual eu faço, porque tipo, ela vai falar, se eu tá fazendo com desleixo, eu vou fazer da mesma maneira. Então, para mim fazer discípulos, eu tenho que ter primeiro humildade, tenho que ter carinho com outras pessoas, responsabilidade, amor e ter transformação primeiramente em mim, para daqui eu possa ensinar outras pessoas. Você vê ali toda uma construção, né? E eu gosto muito da junção do novo pro crente antigo, né? Isso. Que você pega ali o crente que está começando, ele vem com uma coisa que às vezes a gente perde, que é aquela essência, né? Aquele fervor, aquela sede. Então, chega ali, Bruno, eu quero ir na oração. Daí o Bruno, vamos. Não, Bruno, eu quero fazer tal coisa. Bruno, isso é pecado, isso não é pecado. Tem toda aquela dúvida, né? Como é que funciona? Quando que eu vou poder pregar? E a gente que está acostumado, a gente vem com aquela razão, né? Tipo, calma, você tem que fazer isso daqui, você tem que orar, você tem que ler esse, né? A gente indica ali um livro, né? Da Bíblia, tipo, leia o início de Mateus, jejue. A gente vai trazendo essa razão, só que o que o novo traz, né? Ele traz esse fervor para nós de novo, né? Então, igual o Lelo falou. É bonito, né? Igual ele falou ali, de tipo, mas vão tomar meu lugar. Mas é a hora que você tem que se despertar, né? Tá, vai tomar teu lugar por quê? Não, a gente não tá falando de melhor ou pior. É quem tem vontade e quem não tem. Quem tá disposto e quem não tá, né? Quem tá se colocando e quem não tá. Isso é verdade. Aí que eu acho que o crente antigo volta a se renovar. Por isso que é bom você ter discípulo, que você, né, aprende com ele aprende com você e gera essa troca. Né? Eu converso muito com a minha esposa em casa sobre isso. Porque eu acho que o fazer discípulos, a pessoa, ela já nasce com isso. É um amor incondicional, sabe? É igual eu falo pra ela, assim, às vezes a gente assiste e eu tenho vontade, nós dois temos a vontade de fazer obra missionária, né? Aí eu falo pra ela assim, do que adianta nós e queremos fazer obra missionária se a gente não tem amor pelo próximo? Sim. Não adianta de nada, gente, porque Jesus nos deu um ensinamento, deixou que a gente tem que amar, perdoar, um dos principais mandamentos. Então, assim, o fazer discípulo vai muito mais além do que você apenas ensinar, é você amar, é você cuidar, porque terão dias que você vai estar em guerra, mas você vai vir uma pessoa e vai falar assim pra mim, Bruno, eu preciso de uma ajuda. E naquele dia que você estiver em guerra, você vai ter que esquecer todos os teus problemas e discipular aquela pessoa da maneira correta. Porque já teve jovens que chegaram até mim e falaram assim, Bruno, eu tô errando nisso. Como que eu faço? E você tem que saber guiar aquela pessoa, mesmo que você esteja numa confusão. Às vezes é um problema que nem você resolveu ainda, né? Exatamente. Às vezes você não passou por aquilo, mas você ir pro joelho e pedir para Deus te dar sabedoria o suficiente para que você possa ajudar aquela pessoa a não desistir. Porque eu já peguei jovens na beira do precipício falando assim, eu não venho, eu não quero. E daí você fala assim, Senhor, o que eu tenho que falar para ele? Porque se eu der um passo fora, acaba. Então eu acho que você discipular, você ensinar, o amor ele tem que nascer com você pelas almas. Às vezes a gente deixa muita alma perecer por falta de conhecimento, por falta de não saber, ou às vezes por medo. Eu já tive muito medo, já veio pessoas até mim, mas eu tive medo de falar, porque eu não achava que eu estava pronto o suficiente. Pela falta de conhecimento, às vezes eu achava que eu falava, como que eu vou aconselhar uma pessoa a fazer algo se eu tô com medo? Foi onde Deus começou a me moldar, Deus me levou para a Bíblia e eu comecei a aprender um pouco mais conhecer sobre a história de Cristo,
como Cristo foi, como foram os discípulos, porque nenhum dos 12 foram fáceis, né? Se a gente olhar a história dos 12 eu acho que todos eles pensaram em algum momento em desistir. Isso se Moisés no começo já pensou em desistir, pediu para Deus matar ele, imagina lá os discípulos que estavam bem mais avançados, que a lei já era mais rígida, sabe? Então, o discipulado é você permanecer, é você seguir firme até o fim, porque senão... Eu acho que isso que o Bruno tá falando é muito importante pra gente ter temor nas pequenas coisas de Deus também, né? Porque às vezes a gente pensa isso só quando a gente vai pregar, né? Não, porque eu não posso falar algo errado, porque quem ouvir tem que receber essa palavra. Mas e a pessoa que você está cuidando? Você tem que ter o mesmo temor, né? E às vezes a gente não tem. Ah, eu posso fazer tal coisa? Ah, faz. Só não conta pra ninguém, faz. Ah, vai lá, não tem problema. Ou então, tipo, às vezes aí em excesso, né? Não, isso não pode, aquilo não pode, isso é pecado. Da pessoa se frustra porque ela não consegue ser esse ser humano perfeito que às vezes a gente finge que é, né? E na pregação a gente tem esse temor, às vezes, para discipular a gente não tem, né? O fazer discípulos tá na ideia de, tipo assim, a gente pegar algo e fazer, né? Então, mas pra gente fazer algo ou fazer alguém, nós temos que ser, né? Então, será que eu, Guilherme, sou um discípulo de Jesus? Será que se a pessoa olhar para mim hoje, ela vai ver um discípulo de Jesus pregando o evangelho ou tratando as pessoas com amor, não só dentro da igreja, mas no meu trabalho, na forma como eu trato as pessoas, né? Então, o fazer é isso, é a gente pegar, né, um exemplo, vamos pegar uma madeira, vamos trabalhar naquela madeira e fazer ela bruta, transformar ela numa madeira própria para uso, né? Então, é você pegar uma pessoa bruta, que você encosta nela e ela vai te deixar uma farpa, vai te machucar às vezes, mas você ir com a ferramenta correta, polindo ela, lapidando ela e transformar ela numa madeira ou em alguém, né, em um outro discípulo, né? E às vezes na primeira farpa que entra na nossa mão a gente já quer jogar a pessoa fora, não é assim? Tipo, a primeira coisa que, esse cara não quer nada com Deus, deixa ele pra lá. Isso não vai pra frente. Isso não vai pra frente. Então, e antes, essa madeira bruta era nós, né? Era eu. Quantas vezes no tratado de Deus, lá, Deus ensinando alguém a me ensinar, né? Quantas vezes eu fui rude com essa pessoa que foi o meu pastor, por exemplo, que foi o meu discipulador, né? Então, fazer discípulo é isso, né? A gente se tornar, né? Primeiro. A minha mãe fala que a igreja é um hospital, né? Então, são pessoas que entram machucadas, precisando de um cuidado, né? De uma cura. E um dia foi a gente, né? Então, hoje a gente é um ex-machucado que foi curado, que é usado para curar. É complexo, mas é isso. Então, a ferida que você um dia chegou na igreja é justamente a ferida que hoje você ajuda a curar nas pessoas, né? Então, a gente vê muito pastor que é ex-viciado falando sobre vício, né? A gente vê pastores que tiveram dificuldade no casamento falando sobre o casamento. Então, né? É tudo isso que a gente vê. Para casar? Talvez você fale com propriedade. Futuramente com jovens que entendam a necessidade de esperar o momento certo, da pessoa certa, né? Então, a ferida que hoje você chora, que você se dói, tipo, porque eu estou passando por isso. Quanto antes você entender que você precisa aprender com ela para você poder usar ela para curar outras feridas, aí talvez o negócio aconteça mais rápido, né? No início do podcast fiz uma pergunta, né, sobre que eles sentiram falta de uma pessoa que venha discipulá-los, né, ou sentiu falta de um discipulado ou de alguém que ensine no começo da nossa caminhada, e todos nós falamos que todos nós sentimos falta de algo, né? E o que mudar, né? Enquanto a gente estava discutindo sobre o tema no grupo lá ou até pessoalmente, eu tenho uma dificuldade muito grande em ir atrás da pessoa que aceitou Jesus, né? Tipo, é uma dificuldade minha, mas eu também tive essa dificuldade quando aceitei Jesus, né? Então, às vezes, tipo assim, nós temos que passar
por cima da nossa própria vontade, né? Do nosso próprio ser, para discipular pessoas. Pelo amor, né? Isso é verdade. E sempre devemos, antes de discipular alguém, estar renovados pela presença de Deus. Porque se formos discipular alguém sem a presença de Deus, nosso projeto ele vai ser falho. Porque Mateus 28, ele traz a mensagem da cruz, nos textos antes de chegar ali, até o final. E os discípulos, eles se dispersaram ao ponto que Cristo estava morrendo na cruz, eles se dispersaram e só ficou João, né? Mas Cristo foi atrás deles e renovou eles pela presença. E deixou a mensagem para que eles fossem e fizessem discípulos, né? Então, o que traz de ensinamento também que eu entendo ali? Que a gente também precisa estar renovado pela presença de Deus antes de fazer discípulos. Porque você não sabe qual a pessoa que você está lidando, você não sabe qual é o jeito que a pessoa que você está lidando, você não sabe a maneira que ela fala, o jeito que ela age, se ela ainda está possessa, entendeu? Então você precisa estar revestido da armadura de Deus antes de você fazer um discípulo, para que você esteja com a tua mente, entendeu? Focado naquilo e saiba conduzir a situação. Porque senão você pode acabar com um deslize tirando essa pessoa também da presença de Deus. Porque o diabo, ele age na astúcia, né? Sim. Então ele vai querer agir ainda na cabeça dessa pessoa. Hoje nós somos discipulados, entendeu? Na nossa igreja através do batismo, entendeu? Quando a gente entra na igreja. Porque a pessoa, ela tem aquela fase de ainda de conhecer as coisas novas, de ver o grupo cantando, de ver o pastor pregando. Mas daí você aceita Jesus, né? E qual que é a próxima fase? Ainda ninguém chegou para discipular aquela pessoa. Às vezes você vai entrar num grupo onde a pessoa vai te mandar bom dia, oi, tudo bem, como é que está? Tá vindo para a igreja? Tá, mas e depois? Aí depois você vai para a fase do batismo, né? Mas depois você vai para a fase do batismo, você vai aprender sobre os usos e costumes, sobre tudo aquilo que a gente até mesmo envolveu no começo ali, né? Agora se encaixa aqui, se complementa aqui. Mas e depois? Entendeu? Porque, tipo assim, eu falo por mim. Se eu venho para ser discipulado somente para o batismo, e depois? O que eu vou fazer depois que eu me batizar? Entendeu? Então, daí, claro que agora a gente temos escola bíblica, entendeu? Temos agora investimentos nisso, temos o IBEM, mas é uma dificuldade para um novo convertido querer aceitar e vir nisso, entendeu? Então, a gente, como discípulo de Cristo, deve agir nessa maneira ali, entendeu? Mostrar trabalhar que isso, ser um exemplo até mesmo, ser um espelho. que pode ter fome disso. Exatamente. Jesus, ele faz tudo para ser exemplo para nós, né? Uhum. Então, se ele veio nessa terra, ele podia pegar só a glória para ele, né? Ser um grande como foi faz 12, que depois 13, que se transforma em, né, que chega até nós, né? Todo esse ministério chega até nós. O Alito falou ali, né, sobre essa transição da pessoa que fez a caminhada, né? Então ela começa a conhecer algo novo, ela quer viver aquilo, ainda não sabe como, mas quer viver. Algo começa, né, do coração, e aceita Jesus e começa a frequentar a igreja, vai lá se batiza. Aí que tá a transição, que eu acho que também é difícil. A pessoa entender que, tá, uma coisa é eu vir na igreja, outra coisa é que Jesus quer que eu me aproxime, que eu conheça Ele, que eu tenha uma intimidade, né, Bruno? Então, tipo, como é que a pessoa começa a entender isso? Uma pergunta para você. Que Deus tem um chamado de algo a mais com ela. Então, o lugar dela não é só o banco que ela achava que já era legal, né? Tipo, nossa, eu de estar no mundo para hoje, que eu frequento, que eu escuto o pastor falar, que eu vejo os hinos, acho lindo. Tá, mas será que não tem um algo a mais para ela? Será que como é que ela entende isso? Bom, eu creio que a gente fala, geralmente, eu não posso falar de outras pessoas, eu falo por mim, né? Quando eu aceitei a Jesus, que eu vinha para a igreja, o que sempre me chamava a atenção, que eu falava, Senhor, eu quero pregar, eu tenho vontade de ir lá e ensinar. Eu acho que todos nós nascemos com alguma vocação quando estamos dentro da igreja. Uhum. Até quando estamos fora, porque eu trabalho com pessoas ímpias e a pessoa ímpia fala para mim que tem vontade de tocar instrumento na igreja. Legal. Então todos nós nascemos com uma vocação. Todos nós olhamos algo e aquilo lá vai dentro da igreja. Vai brilhar os nossos olhos. Não adianta de nada eu chegar ali e ficar sentado no banco e falar, mas eu não tenho vontade de fazer nada. Peraí, teu coração queima por alguma coisa. Às vezes você,
por simples fato de você fazer parte de um grupo, sabe? Mas tem pessoas que vão entrar aqui e falar assim, eu quero ministrar a palavra, eu quero sair para fora ministrar, eu quero sair poder ajudar, eu quero poder cantar na banda, alguma coisa o teu coração, ele vai te dar uma direção, o Espírito Santo ele vai te dar uma direção. É impossível que você entre dentro de uma igreja e simplesmente sente no banco e vá embora. Todos nós que viemos para dentro da igreja, para dentro do templo, a gente vem com a intenção de alguma coisa no ministério, em Deus. Não só nos bens materiais, não só nas bênçãos, as bênçãos temporais que vêm, que a gente quer a casa, a gente quer o carro, a gente quer tudo, que Deus dá isso. Mas todos nós que entramos dentro da igreja, a gente já entra com algo determinado dentro do nosso coração. Sabe? Eu entrei dentro da igreja, quando eu olhei, eu lembro que era o pastor Francisco. Que minha mãe, ela me arrastava para ir na igreja quando era ali na São José. Eu olhava para o pastor Francisco pregar e eu falava assim, nossa, eu tenho tanta vontade de ser igual ele, de pregar igual ele prega. Sabe? A gente tem pessoas que nos espelham. Quando eu vi um missionário ministrando, hoje eu vi o pastor Sérgio, hoje eu vejo o pastor Denário, e aquilo ali ele vai fermentando no nosso coração para a gente ser cada vez melhor. Eu acho que é impossível, creio eu na minha pequenez, que é impossível a pessoa entrar dentro de uma congregação, entrar dentro de uma igreja sem um âmbito, sem uma direção dela no coração, falar, eu quero fazer parte desse grupo, eu quero fazer parte disso, eu quero somar. Assim como tem pessoas que também, ela tem vontade, mas ela não tem força. Uhum. É onde entra o discipulado, que a gente tem que orientar essa pessoa, que a gente tem que conversar com ele. É o que a gente estava comentando agora há pouco, voltando um pouquinho ao assunto, sobre esse ID, é igual a gente foi aquele dia e fez aquele evangelismo. Talvez nós não tivéssemos visto dentro da igreja, mas algumas daquelas pessoas provavelmente tenham vindo. Através daquela semente que a gente plantou. Mesmo que não seja aqui. Nossa, é verdade, a gente podia ter feito Né? uma parte, né? Perguntado se alguém Entendeu? veio, acabamos esquecendo. Sabe? Tipo, isso com certeza, algumas pessoas que a gente encontrou pelo caminho, que deram certezas pra gente Podia que ter falaram, eu dado, vou né? visitar. Sabe? Eu No vou culto, visitar né? aquela igreja. Perguntar. Sim. Então eu acho que a gente entrar dentro de um templo não é simplesmente vir passear aqui. Uhum. Ou a gente vem entrar para somar, a gente vem buscar algo de Deus. E de repente é onde que, pela nossa pequenez, Deus transforma tudo e fala assim, você vai ser muito mais do que aquilo que você imagina que você seria. Sabe? A pessoa te dá um pontapé inicial. Tem um amigo que pega a tua mão, é que o Hélio falou, não ter medo de perder o cargo. Não ter medo da pessoa evoluir mais do que você. Não ter medo de Deus usar mais o Guilherme do que eu, ou usar mais o Marcelo, ou usar mais o Hélio do que eu. É você entender que dentro do reino você é uma parte importante. Você é uma parte que foi chamada, talvez para ficar ali na porta recepcionando, porque o discipulado também é você ter um bom sorriso, você ter um bom abraço, você tratar uma pessoa bem, porque ela vai voltar, e assim você vai criando nela mais sede do evangelho. Vai falar, mas por que ela tem essa alegria que eu não tenho? É o que eu me perguntava, por que eu tenho tanto, mas eu não sou feliz? Eu só achei isso na igreja. Mas teve pessoas também que aconteceram coisas divergentes, aconteceram, mas teve pessoas que me abraçaram. E eu fiquei por essas pessoas que me abraçaram. Eu fiquei porque eu já tinha uma chama que ardia no meu coração e eu sabia que ali eu não estaria concorrendo com ninguém. Eu estaria para fazer o evangelho de Deus. E é hoje que eu estou cumprindo. É importante isso, né? A gente tem que entender isso, é uma realidade, né? A pessoa vai numa igreja, independente de qual seja, ela acaba ficando pelas pessoas, né? Daí ela se mantém por Deus, né? Então, inicialmente é as pessoas, né? Você vê aquela comunidade, é um corpo, né? Igual o Bruno falou ali, né? Tem espaço para isso, tem espaço para aquilo, porque na Bíblia nós somos comparados com um corpo, né? Não tem como você tirar uma parte fora, né? Todo ele é necessário, né? Tem espaço para todos os órgãos, né? Todas as funções. Mas a gente tem que entender, então, que essa fase inicial é onde a gente tem que estar. Porque às vezes a gente fica preso, né, na nossa roda de amigos, porque é legal conversar ali com o Hélio, com o Bruno no final do culto, com o Guilherme, já é de costume. Mas aquele jovem que entra na igreja, escuta a palavra, vai embora e ninguém fala com ele. Às vezes a conversa não seja tão engraçada, porque ele ainda está ainda é envergonhado e tal, mas é necessária essa conversa, né? E muitas vezes a gente falha, né, de fazer isso. Então a gente tem que entender esse inicial, né? Um dia a gente já foi esse jovem, né? Com A gente já foi certeza. esse jovem que entrou ali, que queria se enturmar, e daí hoje a gente já faz parte disso. Então a gente tem que lembrar que da onde a gente saiu, a gente tem que dar a mão para aquele que está entrando
em comunhão com a gente. É o que às vezes a gente peca a gente deixa muito a desejar esse tipo de coisa. Não, eu me dou mais bem com o Hélito, então eu vou ficar lá com o Hélito, vou conversar com ele porque eu tenho certeza que vai dar certo, sabe? E a gente acaba não cumprindo o discipulado de Cristo nesses momentos. A gente deixa. E é o que a gente, tipo assim, percebe que é o que a igreja nossa, assim, atual, muitos eles ficam estacionados. Ele acha, assim, que o dever dele é vir para a igreja, ficar sentado, ouvir a palavra e seu papel tá feito e pronto. Mas Cristo, ele nos chamou para sermos discípulos. Todos nós temos o papel essencial de sermos discípulos, seja dentro da nossa casa, seja dentro da nossa família, seja dentro do nosso trabalho, seja em qualquer lugar onde a gente for. A gente deve ser um discípulo de Cristo, passar a mensagem para outras pessoas que também precisam ouvir. Porque até mesmo Jesus fala em Marcos, capítulo 10, acho que verso 45, se eu não estou enganado, que ele diz aos discípulos, né? Que ele não veio para servir, entendeu? É que ele veio para não ser servido, né? Mas para servir, entendeu? Então você vê um homem com toda a sua soberania, um homem cujo qual poderia ter ali no seu momento de glória falar assim, ei, eu sou o cara, entendeu? Eu sou mais que todos vocês. Mas vê ele se rebaixando, entendeu? E na frente de todos aqueles que, tipo assim, o adoravam, entendeu? Ele se rebaixando e falando que ele veio a essa terra com um papel para servir as pessoas, entendeu? Então a gente vê o Filho de Deus falando isso, entendeu? Então é algo, tipo assim, que a gente deve levar em consideração. Que o nosso papel hoje em dia não é somente vir para a igreja, ficar sentado, acompanhar o culto e ir embora, não. Mas a gente também ser alimentado da palavra, sair dali e espalhar para todos aqueles ainda que não ouviram. Espalhar para aqueles ainda que estão presos, entendeu? Em laços, em vícios, em muitas outras coisas. E eu acho que nessa parte a gente erra. Porque o nosso servir diariamente, a gente só quer servir quando tem um microfone. A gente só quer servir quando a gente está sendo visto. Entendeu? E essa é a parte que não é a parte que Cristo quer pra gente. Não tem glamour. Exatamente. Porque a gente quer nossa glória, pessoal. A gente dá discípulos mas a gente está querendo olhar para nós mesmos, entendeu? Então eu acho que formar discípulos é também formar os discípulos no invisível. É você estar saindo dali do seu banco, é a gente acabar esse podcast aqui hoje, a gente levantar amanhã e se a gente vê uma pessoa que está precisando de uma palavra, a gente aconselhar, a gente conversar e ensinando, exatamente. É a gente fazer a nossa parte, entendeu? É isso que é o formar discípulos, né? Porque o que a gente deve usar os nossos erros, as nossas falhas e aquilo que não fizeram pra gente lá atrás como um gatilho, entendeu? Para essa pessoa não passar por esse constrangimento, não passar por esse tipo de situação e ela não sair do foco do caminho de Jesus. Porque o que é o intuito de Cristo que ele veio para nos ensinar? O Marcelo, ele foi, entendeu? Por alguém, ele foi formado em discípulo. Então hoje ele veio me ensinar. Opa, eu fui um discípulo do Marcelo, então você é um discípulo do Guilherme e assim vai indo. Entendeu? Aí a gente crescendo, movimentando e nunca deixando a obra de Deus parar, né? Eu já ouvi 2 testemunhos, até mais, né? Sobre o pastor Francisco, né? Ele inspirando pessoas jovens, né? Inspirando pessoas a quererem algo mais, não só ser mais uma pessoa neste mundo, né? Mas fazer, né? Fazer aquilo que ele faz bem, né? Que é falar do amor de Deus, é ensinar as pessoas, até curar pessoas. E o Evangelho, nós estamos em 2026. O Evangelho ele tem sido pregado há 2026 anos, né? Depois de Cristo. E a cada 100 anos se renova, né? E hoje nós, no mundo todo, somos mais ou menos de 2 a 3 bilhões de pessoas que professam a fé em Cristo. Então, são essas pessoas, como o pastor Francisco, a Catherine, esses dias estava em conversa, eu estava me abrindo com ela e falei algumas coisas, e a Catherine, ela olhou para mim e falou assim, Guilherme, tem jovens ali que inspiram em você, que se inspiram no Marcelo, no Samuel, que eles veem Deus em vocês, né? Então, tipo, nós somos o espelho para muitos jovens e nós fazemos discípulos mesmo sem pregar, né? Às vezes, só fazendo o que a gente tenta fazer muito bem, que por exemplo, fazer o podcast, tenta fazer o melhor, ou tentamos, né, ser o melhor todos os dias e pregamos, e isso vai influenciando pessoas.
E o evangelho, ele tem, sem errar, né, durante 2026, é um tempo absurdo. A cada 100 anos muda, né? Tipo, daqui 100 anos, quem vai ser o Guilherme, o Marcelo, o Samuel? Daqui 10. Daqui 10, Mas, tipo, daqui 100 anos a gente não vai existir mais nessa terra. Então, nós vamos deixar discípulos, né? Esse é o nosso papel. Pessoas vão olhar, não, aqui passou o Guilherme que falou de Cristo de forma que eu entendi Cristo na vida dele, né? Porque senão não vale de nada, né? Você entender que não é sobre você mesmo, né? Tem todo um por trás, né? Quando pergunto para Jesus qual é o dom mais importante, ele fala o dom do amor, né? E igual o Wellington ali falou, né? A pessoa vem na igreja, ela faz as coisas certas só que para ela, né? E um dos principais mandamentos de Jesus é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então, quando você retém o evangelho, você não está sendo tímido, você está sendo omisso. Você não está sendo tímido, você está sendo... Que é só para você, né? Egoísta. Egoísta, porque você tem, mas você não quer passar para o demais. Então, mas é que eu tenho vergonha. Mas tem tantas maneiras de se pregar o evangelho, né? Tem até aquela frase, né? Pregue o evangelho, se for necessário, use palavras. Então, eu tenho dificuldade com as palavras. Como você pode mostrar o evangelho? Né? Tem pessoas que vão mostrar o evangelho através do louvor, através do instrumento, através da arte, né? Tem tantas maneiras, através de sustentar pessoas, né? Trazer alimentos da igreja. Então, tipo, uma pessoa olha para né? Uma pessoa antes que era amargurada, que era fechada, e agora é uma pessoa que faz a obra. Então, às vezes ela não está com o microfone na mão, mas ela está cuidando do estacionamento. Tem até o irmão que cuida do estacionamento aqui, antigamente ele falava para mim, eu não vejo que meu chamado é microfone na mão. E mal sabia ele a função que ele ia ter hoje, que é extremamente necessária para a igreja, né? Para o funcionamento do jeito que é a igreja. Sem contar o lado da intercessão que ele tem também. Então, você vê que sem o microfone na mão, sem falar para pessoas através do microfone, através de um programa, ele prega o evangelho, né? Então, eu acho que cada jovem, cada pessoa que está nos assistindo tem que entender essa necessidade de levar o evangelho, seja da tua maneira, né? Seja no teu trabalho, sendo uma pessoa honesta, né? Seja nos teus negócios, seja onde você estiver, você tem que transmitir o evangelho de Cristo, né? Às vezes você vai precisar usar palavras. Eu queria só deixar um adendo na fala do Guilherme, que eu tenho um versículo comigo que eu guardei comigo assim, eu falo para minha esposa, que é a primeira carta aos Coríntios 15:33, que diz que as más compensações corrompem os bons costumes, o apóstolo Paulo vai dizer. E isso é uma verdade, porque você inspira a pessoa através dos teus gestos. As más compensações, então, imagina, se as más companhias, se você é uma boa companhia e tem pessoas se espelhando em você, talvez pelo teu fato de você puxar uma oração, você ser um guerreiro, porque eu falo assim, não é todo mundo que está disposto a acordar levantar numa quarta-feira, tá na sua cama, descansando 9 horas, 9 e pouco da noite para vir orar. Sabe? Então você vai deixando um exemplo. E isso você está fazendo discípulo, porque eu me lembro na oração quando a gente começou em 4, 5 pessoas, de repente tinha 10, 12. Ali já foi um discipulado. Você incentivou pessoas a estar aqui, né? Eu vejo muito sobre isso. Não é sobre você estar no altar, é sobre você mostrar que você é de Deus. É sobre você falar assim, eu vou lá mesmo que esteja tudo difícil, eu tô lá. Tá caindo tudo lá fora, mas eu tô lá. Então você vai inspirando, porque eu penso, se pra mim tá bom, e pra ele tá difícil, mas ele tá lá, e por que eu tô aqui? Então eu vou seguir o exemplo dele. O exemplo arrasta, né? Entendeu? O exemplo arrasta. Então é isso que eu guardo muito, é isso que eu falo muito pra minha esposa. Às vezes a gente, porque nossos olhos carnais, ele vê coisas erradas. Ele vê coisas erradas. E a nossa o apóstolo Tiago fala que a nossa língua é um pequeno membro, mas com um poderio de estrago gigantesco. Né? A gente pode discipular uma pessoa pro bem ou discipular ela e ela sair da igreja e nunca mais voltar, ser traumatizada, né? E eu falo pra ela assim, que a gente vê muita coisa, mas nem sempre a gente segue aquele exemplo, a gente vai seguir o bom exemplo, que é a oração, o entender a palavra, o estudar a palavra, né? Então, o Gui, vocês são referências pra gente assim na matéria de âmbito espiritual de crescimento.
né? A oração, ela é a base sustentáculo de tudo. Sem oração, a gente não... Esse- E a gente É. vê isso também no nosso pastoreio, né? Então, Uhum. a gente vê ali nosso pastor Uhum. Denário, né? Orando todo dia às 11 horas. Daí, Às 6 da manhã. às 6 da manhã, nosso Exatamente. pastor Elias está É. aqui com a equipe dele, o pastor Denário também ajuda aqui. Então, você vê assim, os que estão lá, ainda estão no que a gente considera simples, né? Que é oração, jejum, leitura da palavra. Daí, quem somos nós que estamos só começando? Não, mas é que eu já orei ontem. Tá bom, você orou ontem, que bom, né? Mas e hoje, né? Como é que tá? E agora? Você vê Jesus, né? Terminava ali a reunião, né? Às vezes curava pessoas e tal. Você de oração. Nossa, Jejum. 40 fazer essas coisas, né? Esses dias eu atendi um mudo, um surdo, um mudo, lá na loja e... Deficiente auditivo. um deficiente auditivo, né? Lá na loja. E terminei meu atendimento, ele me pareceu muito grato, né? Pelo meu atendimento. E eu, né, em conversa com Deus, falei assim, nossa, como que eu pregaria para uma pessoa assim, né? E Deus falou, você pregou hoje, né? Com um comportamento. Com cuidado. Sem falar nada, sem precisar falar. Ele percebeu que eu estava lendo a Bíblia, ele percebeu que o meu comportamento, a minha tentativa de tratá-lo bem, apesar da situação, apesar de eu, tipo assim, da falta de comunicação, não dominar a comunicação ali, eu preguei o evangelho, né? Apesar de, então, tipo, prega o evangelho, se possível use as palavras, é isso, né? É nós fazer. Billy Graham, né? É Billy Graham, é. Então, nós pregamos o Evangelho, nós fazemos todos os dias e, às vezes, nessa simplicidade, que é um atendimento ao público, que é um dia ordinário, né? Às vezes chuvoso, às vezes um dia que você, né? Às vezes não dá nada, mas você pregou o Evangelho a uma pessoa. O impacto acaba sendo a diferença, né? Então, esse exemplo que o Guilherme deu, né? Quantos estabelecimentos ele foi, às vezes a pessoa tipo, percebia, tipo, tá aqui, tá aqui o preço, né? E o Guilherme teve ali um cuidado, né? De, creio, pelo que ele está falando, de apresentar o produto, de tentar, né? Para quem não sabe, você falar de forma clara, eles conseguem ler, né, a sua fala. Então, e daí ele viu, tipo, eu fui aqui e fui maltratado, fui aqui e fui maltratado. Do rapaz que estava lendo a Bíblia, por coincidência, eu fui bem tratado. Isso traz uma reflexão, né? Pra gente mesmo que tá aqui, né, sentado, você pode imaginar assim, talvez você pode ter formado discípulos só pelo teu comportamento, sem você ter nem usado nenhuma palavra, só pelo teu gesto, pelo teu testemunho, pela tua maneira de ser. Talvez você nem pregou o evangelho, que é crucial, mas a pessoa vendo a tua maneira de viver, vendo tipo, até mesmo o teu testemunho dentro da igreja, vendo você na rua, a pessoa, eu quero ser igual ele, entendeu? Então eu quero esse Deus que ele serve. Eu acho que se eu buscar esse Deus que ele serve, eu posso ser igual a ele, entendeu? Então, se a gente parar para analisar, entendeu, essa questão, talvez a gente pode ter formado discípulos até mesmo sem pregar o evangelho. Porque Você vê a responsabilidade das ações. Né? Nós pregamos para a nossa família ou para os nossos próximos com as nossas atitudes, né? Porque as nossas palavras, elas não fazem muito sentido, né? Se o nosso comportamento não for... mostra a mudança. Então, por isso que falam que o primeiro ministério é a tua casa. Tua casa. Porque você pode fazer um esboço lindo, palavras lindas, né? Mas você chega em casa, xinga teu vizinho, bate na tua esposa, faz coisas absurdas assim. Eu sempre reparo em pregadores que normalmente quando levam as mulheres em cima do altar, eu reparo na esposa, né? Ou nos filhos, tipo, como que eles estão absorvendo aquela mensagem. Normalmente o fato de levar por cima do altar já diz bastante coisa. Já diz bastante, mas eu observo assim, a reação daquela pessoa, se ela está ouvindo, se ela está dispersa. Então, tipo, a gente vê que não, essa pessoa ela deve ser ouvida porque a própria família ouve, sabe? Então, tipo, você vê que é muito Deus nisso, né? Quando o teu vizinho, o teu parente, né, a tua família, ela vê você como um sacerdote ou
tipo assim, ela pede uma oração, a tua própria família pede uma oração pra você. Então, pra mim, isso Quando você sai de casa, né, fala, ore por mim. Uhum. É importante. é importante. Tipo, alguém vê, tipo, alguém próximo vê Deus em você. Né? Teus amigos, né? Porque às vezes a gente ali tem toda a parte de brincadeira, de conversar e tudo mais. Mas quando eu pergunto uma indicação, né? Tipo, me indica um pregador. Daí você vai lá e seleciona. Será que seleciona o nosso nome? Né? Eu creio que eu sei que aqui na mesa eu seleciono todo mundo. Já mando lá o Wellington, Bruno, Guilherme, Samuel. Já mando todo mundo. Esse daqui com bolinha vermelha, mas vai. Mas assim, será que os nossos próprios amigos pensam assim, puxa, Marcelo, é divertido, mas eu não vou indicar, eu não vou pôr minha mão no fogo, né? Então, tem tudo isso, né? As pessoas que estão próximas da gente aqui conhecem. Eu creio muito que é sobre você ser e não você parecer. Perfeito. Não adianta você só aparentar. Eu estar aqui na frente de vocês, eu ser uma pessoa, lá fora eu ser totalmente diferente, sabe? Eu bato muito, eu converso muito, eu e a Carol, sobre... A gente senta às vezes assim para tomar um café na hora que eu chego de serviço e a gente debate sobre muitas coisas juntos, sabe? A gente debate sobre como devemos ser, o que devemos corrigir, sabe? Um verdadeiro cristão é você se amoldar todo dia. Todo dia você tem que se amoldar alguma coisa. A gente está num ambiente de serviço, é você saber que talvez aquela roda de conversa não te é pertinente. Mas na oportunidade que você tiver, é você falar de Deus. É igual eu tenho muito com meus colegas de serviço. Eu falo, mas por que você age assim? Uhum. Você tem vontade de tocar um instrumento? Eu já fui em tal igreja, por que você não vai? Eu vi isso. Essa semana teve um acontecido que eu contei pra minha esposa. Nós dois somos parceiros, né? A gente conversa. E teve um menino que trabalha em outro setor e ele veio até mim. Ele veio até mim assim e falou assim, Bruno, eu preciso te contar porque eu sei que você é um cristão e se eu contar para outras pessoas eles não vão acreditar em mim. E eu sei que você vai. E ele falou que ele virou pro lado, assim, ele estava mexendo com a empilhadeira e ele olhou pro lado e viu um espantalho. Só que naquele mesmo tempo o espantalho, na hora que ele olhou, ele repreendeu. E ele disse que poucos minutos depois ele foi lá e torceu o pé numa chapa e ele falou assim, Bruno, eu não tô ficando louco. Eu falei, não, você não tá ficando louco. É isso que eu digo, é sobre você ter as palavras corretas. A gente conversou, a conversa ali, né, fluiu, mas é sobre você ser, não você parecer. É sobre alguém mandar mensagem pra você e falar assim, eu sei que com ele vai ter uma palavra. Se eu conversar com o Gui vai me ensinar alguma coisa, se eu conversar com o Marcelo, vai me ensinar alguma coisa. É sobre ser. É a gente sempre ser pra alguém olhar pra gente e falar, não, ele é. Por mais que a gente esteja os nossos erros, que a gente dobre o nosso joelho e peça perdão, porque um crente verdadeiro é você se arrepender todo dia. É você saber que você tem que ser perdoado todo dia. Já é um passo de discipulado você ensinar a pessoa que todo dia ele tem que pedir perdão. Esse é o principal. Eu não tem um dia que eu não dobro meu joelho sem pedir primeiramente perdão para Deus. Porque eu sou errôneo, mas é sobre a gente ser o que a gente está falando hoje. É sobre o Marcelo ser uma pessoa que transborde, porque eu acho que o ser discípulo é você se transbordar e o seu transborde assim é tão grande que você começa a esparramar e transbordar para as outras pessoas. Primeiro você tem que ser cheio e se transbordar para depois eu poder passar para alguém. Um discipulado realmente. É isso que eu aprendi nesse tempo que eu tenho de ministério. O fazer discípulo é você transbordar ao ponto de você poder encher outras vidas. Sim. Esse é o verdadeiro, para mim, o verdadeiro significado da discipulação. Vai muito mais além do que só parecer. Mesmo que ora. Nós oramos, a gente sabe como que é o chamado, mesmo o chamado de decidir de fazer discípulos. Todo dia nós estamos aptos a fazer discípulos. Eu creio que é mais ou menos nessa pegada. Aí fechou o corpo, certinho. Depois eu falo. Mas aí a gente tem o problema do nosso mundo atual, né?
ser e não parecer. Aí a gente vê influenciadores que a gente não sabe como é que eles são. A gente vê só o que eles parecem ser. Mas até mesmo ao nosso redor, né? Claro, tipo, a gente vê ali na internet pessoas que parecem ser extraordinárias, né? Mas você que às vezes conhece alguém que postam conteúdos, não, nada contra essas pessoas, mas eu tô dizendo assim, que você sabe que a realidade dela não é o que ela posta, né? Então ela posta quando vai no restaurante, mas não posta o arroz e feijão que come no almoço. Né? Então eu digo isso porque às vezes aquele influenciador que você protege, aquele político que você protege, não é o que parece ser, né? Então até eu vejo até no sentido que eu falei um pouco antes de nossa, tem pessoas que parece que constroem um crente de uma qualidade tão exímia que eu não vou conseguir ser. Mas às vezes é o que a pessoa fala é diferente do que ela faz, né? Então você entender a necessidade de sempre pedir perdão diante de Deus, você começa a entender que você é falho, mas você tem que melhorar e você tem que se pedir perdão para Deus. É a pregação do Marcelo no Chapinhal, né? Essas pessoas, elas têm que lidar com o travesseiro, né? Olha, pegou, hein? O travesseiro, ele mostra o que você é, né? Tipo, se você realmente é uma pessoa que sofre pelas almas, é lá que você vai chorar pelas almas, né? E se você só mostra que sofre pelas almas, lá você vai entender que as almas, elas são insignificantes para você. Forte. Quem pegou da agora dá pra fazer o corte dele, agora, né? Os dois, né? Não, eu não vou fazer dele porque ele pegou minha pregação. Brincadeira. Eu aprimorei, né? Aprimorou, porque eu Mas falei até de uma maneira diferente. Até pegando carona ali, carona naquilo que ele não dá. falou, se você parar pra analisar, Agora corte. não precisa Só corte, corta, não. só. Só corta mesmo. Mas, tipo assim, se você parar pra analisar, quantas de nós, tipo assim, não tem aquele amigo que a gente, tipo, julga errado, entendeu? Um exemplo. Aí ele soube que você ficou crente, que você foi pra igreja. Aí ele te cumprimentava de um jeito, tipo assim, totalmente daquele jeitão do mundo. Aí ele chegava ao ponto de vir você, tudo bem? Fiquei sabendo que você virou crente, não? Tipo, a pessoa, ela auto se constranger pela tua mudança. Sim. Então, tipo assim, você vê que, Deus, eu acho que eu tô no caminho certo mesmo. Então, eu tô no caminho de ser um discípulo para outras pessoas. É onde daí o discipulado entra. Você vem pregando para a pessoa, falando de Cristo para a pessoa, da transformação. Então, tipo, se você pegar, eu não sei se vocês já tiveram isso, uma etapa tipo, disso na vida de vocês, mas é algo, tipo assim, constrangedor e maravilhoso, entendeu? Que você vê ao ponto de, mas aquela pessoa me cumprimentava assim, falava desse jeito, a gente era desse jeito, dessa maneira, tipo, e agora ela olha para mim assim, com um tom, tipo, mesma coisa, que nem me reconhecesse mais, como se fosse outra pessoa na frente dela, entendeu? Então isso mostra os frutos do Espírito dentro de nós também. Isso nos mostra ser um discípulo de verdade também. Você vê que a tua mudança gera mudança. Então, porque se a pessoa ela vem da mesma maneira que ela agia nos tempos atrás, você vai ver que, tem alguma coisa errada comigo. Sim. Porque de alguma maneira ela vai saber da tua mudança. Entendeu? Ela vai saber no jeito de você falar, no jeito até mesmo do corte de cabelo, no jeito da vestimenta, ela vai saber. Agora, se ela vir do mesmo jeito que ela vinha, aí você falou... Eu lembro do meu cunhado, quando, tipo, o cunhado que eu gosto lá. O meu cunhado, ele, tipo assim, eu era parceiro dele de bebida, né, enfim. Ah, é? É. Aí, foi ontem, hoje. Brincadeira forte. Não, o corte dele. O corte dele. E tipo, quando eu comecei a firmar mesmo, falar assim, não quero mais, aí ele me oferecia, tomar uma cervejinha? Ah, Guilherme, nada a ver, que besteira, né? Toma aí, não sei o quê. E hoje eu chego lá, ele não me oferece. Tipo, eu chego lá, ele não me oferece. Fala assim, não vou te oferecer, eu sei que você não toma, eu te respeito e tal. Então é o comportamento, né? Que a gente tem. E se ele não mudasse todo dia, cara, para de ser burro, né? Para de ser... que, né? Você é uma pessoa chata. Quadrado. Né? E tipo, eu mostrei ser legal, né? Brincar também, sem necessariamente beber. Até porque já é um louco. Beber não pode, mas comer. Cara. Eu creio que... Lá no
Você não tá, você não tá. Eu creio que o discipulado, quando você fala igual a gente está falando, não só um discipulado de palavras aqui, né? A gente está falando sobre os nossos trejeitos, o jeito que a gente estamos se vestindo. Eu acho muito legal, até porque eu passo na rua e tem vizinhos meus que falam, ó, ora por mim lá. Mas você acha que você está no caminho? Porque assim, ó, é igual eu falo, com a nossa pequenez, eu me considero assim. Uhum. Eu não estou falando de outra pessoa, estou falando de mim. Eu me considero, todo dia eu falo pra minha mulher, mas eu não sei nada. Eu ainda preciso aprender muito. Eu vejo homens assim que eu vejo o pastor pregando e eu falo, eu tenho que aprender mais sobre isso. Mas é tão gratificante quando você passa na rua e alguém fala, ora por mim. Sabe? Eu falo, vai orar você. Ou até o próprio pai, meu pai, minha mãe, às vezes fala, ora por nós estamos aqui, ora por nós aí. Sabe? Então você vê que o teu discipulado, que é o teu legado que você está deixando para trás, as pessoas estão vendo isso. Os teus atos, os teus meios de agir, você está de alguma maneira influenciando outras pessoas a serem melhores. Né? Então eu creio que o discipulado é algo que vem para nos... Ele tem que nos modificar. O discipulado é a mudança, sabe? O discipulado, você vê, a própria palavra diz, os discípulos de Jesus, eles tinham os jeitos deles, eles tinham os trejeitos deles. Um era briguento, o outro era respondão, o outro não cria. O outro Cobrador de imposto. o outro cobrador de era imposto. O mesmo brigão negou Jesus. Sabe? Então a gente vê que são pessoas... Os 12 discípulos, eu vi uma matéria muito legal que ele disse que cada um representa uma personalidade nossa. Uhum. Cada um deles vai representar uma personalidade de mim, uma personalidade de Marcelo, do Hélio. Então, o ser discípulo é você conseguir conter suas 12 personalidades no mesmo corpo. E não é você ser perfeito, né? Eu sou o mais amado. Eu sou o mais briguento. Nosso tempo já está indo no final, né? Ele arrasta. Eu queria que nossos irmãos e irmãos, dessem uma última palavra para o povo que está assistindo sobre a importância de fazer discípulos. Então, irmãos, a importância, na minha concepção e através desse podcast, são alguns tópicos que primeiramente, a gente ter o amor, ter a perseverança, o carinho, a paciência e também o ensino com o próximo. E usar aquilo que não fizeram pra gente no nosso começo como ferramenta para não acontecer com o nosso próximo, para que ele tenha uma vinda para Cristo da melhor maneira possível, para que ele não se distancie da presença de Deus. E ele amanhã, lá na frente, veja e fale assim, e agradeça tanto a Deus quanto aqueles que formaram discípulos, seja nós, sejam outras pessoas, olhar e falar, eu fui formado através da vida do Marcelo, através da vida do Guilherme, através da vida do Bruno, do Samuel, de tantas outras pessoas. E ele enxergar lá na frente e também ter o mesmo amor e o mesmo carinho, o mesmo afeto, para também formar discípulos mais para frente. Minha fala vai ser bem curta, mas para mim, o não praticar o ID de Mateus 28:19 é a mesma coisa que você olhar para a cruz e ver Jesus crucificado e ficar quieto. E virar as costas. Para mim, ela tem esse peso, sabe? É eu olhar para Jesus crucificado no Gólgota e virar minhas costas e simplesmente me abster. Isso para mim é o não praticar o ID do Senhor. Amém. Irmãos, mais uma vez agradeço você que está nos assistindo, nossos convidados que vieram aqui hoje. O meu irmão que está aqui comigo, Guilherme, Samuel que está ali nos ajudando hoje. Que vai desligar. Deus abençoe vocês. Olá. Até semana que vem. Semana que vem episódio especial, hein? Não perca. Veja Especial. Acompanhe as redes sociais aí. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. O boy. Já me fiz agora.